Hoje vamos começar o nosso curso de PostgreSQL, né. A ideia desse curso, ele é mais voltado para a parte de consultas. Então vamos ver como funcionam as consultas nas tabelas, desde as das consultas mais simples, trabalhando com uma única tabela, até consultas mais avançadas, trabalhando com 2 ou mais tabelas, e também com subconsultas e por aí vai. A parte do anterior a esse curso, vamos dizer assim, que seria a parte de criar tabelas, os tipos de dados, como atualizar o dado de uma tabela ou como apagar, ele vai ficar para um outro curso, tendo em vista que esse aqui ele é voltado para a disciplina de banco de dados 2, que é a disciplina que eu estou trabalhando agora com a minha turma. Na aula de hoje, nós vamos ver a parte inicial, que seria o quê? Criar o banco de dados, colocar algumas tabelas nele e fazer consultas básicas trabalhando com os operadores. Por exemplo, consultar quem tem uma idade maior do que tanto ou menor do que tanto, né, um nome que seja igual a esse ou diferente desse, que seja, né, seja parecido, né. Vamos ter uma aula para trabalhar com busca por termos, né, que são os operadores like, e mais algumas dicas, né. Então, para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre essa área aqui, que é a área que aparece o nome servidores, né, os servers. Aqui, no PGAdmin, que é a ferramenta que nós vamos trabalhar, ele vai ter todos os acessos a diferentes instalações do Postgres, ou até mesmo a mesma instalação do Postgres com diferentes usuários. Como assim? Aqui, por exemplo, eu tenho bancos de dados, né, esse Postgres aqui que está acho que é esse aulas, ele é uma instalação que eu tenho num servidor remoto, e eu consigo acessar ele por aqui. Já esse PostgreSQL 16 é a minha instalação local nessa máquina, né. Você pode ter instalado o Postgres 16, o 14 e o 13, por exemplo. Você vai ter eles listados aqui. Você vai ter um para o 14, um para o 13 e um para o 16, por exemplo. Dentro do mesmo Postgres, eu posso ter, eh, diferentes servidores para acessar o mesmo banco com diferentes usuários, né. Em uma parte posterior do curso, eu vou ensinar como trabalhar com usuários. E aí você vai ver que eu tenho, esse usuário ele tem um privilégio total, eu posso criar tabelas, apagar, atualizar. Já outro usuário só pode visualizar. E nesse caso eu consigo criar diferentes acessos. Então aqui nos servidores, nós controlamos os acessos, né. Para esse nós vamos estar usando aqui o Postgres 16, eh, ele vai pedir a senha. Nesse caso aqui, a senha vai ser a senha que você colocou quando você estiver instalando o seu banco. A senha padrão que nós usamos é Postgres, né, esse Postgres mais o S, tudo minúsculo, então é uma senha bem padrão que o pessoal usa. E aqui desse lado, vocês conseguem ver todos os bancos, certo? Para o nosso curso, eu vou estar criando um banco de dados chamado consultas, e agora nós vamos ver o passo a passo de como criar esse banco. Aqui já tem alguns criados anteriormente. O modo visual de fazer isso é clicando com o botão direito, né, criar, e você tem a opção de database ou banco de dados, né. Aqui você vai conseguir colocar o nome do seu banco, né. Nesse caso aqui eu vou estar trabalhando com um banco de dados chamado consultas. E aqui você tem o dono, né, o owner. Nesse caso aqui seriam uma parte posterior do curso, quando nós criarmos outros usuários, você pode definir quem vai ser o usuário que vai ser o dono desse banco. Por padrão nós deixamos assim, né. E com isso, nós criamos o banco. Ele vai aparecer aqui do lado. Caso ele não apareça, é normal, você basta clicar com o botão direito e vir aqui na opção de refresh. Ele vai aparecer aqui o banco de dados, né. E aí vamos para a nossa primeira dica, antes de criar as tabelas e começarmos a fazer as consultas. Sempre que vocês forem criar códigos SQL, né, scripts SQL, é importante você saber para qual banco você está executando esse esse script. Como assim? Dentro da minha instalação do Postgres 16, vocês conseguem ver aqui que eu tenho 6 bancos de dados. Isso pode ser para diferentes aplicações. Por exemplo, esse aqui é para uma aplicação web,
esse aqui é para um programa que está rodando em Java, esse aqui é para um que está rodando web, com PHP da vida, por exemplo. E você consegue, dentro da mesma instalação, ter diferentes bancos que às vezes eles nem conversam entre si, são bancos próprios, cada um para uma função diferente. Para o nosso curso, eu criei um banco específico, que é o Banco Consultas. Então, antes de começar a escrever os scripts, nós precisamos ter certeza que os scripts vão ser rodados para este banco e não, por exemplo, para esse banco teste aqui. E como é que eu garanto isso? Basta clicar aqui no banco que você quer, consultas, e aqui em cima vocês vão ver que tem esse botão chamado Query To. Quando eu clico nele, ó, ele vai mostrar aqui em cima o nome do banco que eu estou trabalhando. Então agora eu estou executando comandos para o banco de dados consulta. Aqui tudo ok. Ah, por um acaso eu errei, cliquei aqui em Postgres e cliquei no botão. Você vai conseguir ver aqui em cima também e agora esses comandos que estão sendo executados, eles estão sendo executados para o banco de dados Postgres e não para o nosso banco de dados consultas, certo? Então, sempre ficar atento a isso. Vou fechar esse aqui do Postgres, ó. Confirmei que eu estou trabalhando aqui com as consultas, né, com o banco de dados consultas, e eu vou colocar aqui um SQL para a gente trabalhar. Depois eu vou atualizar a descrição do vídeo. Eu vou estar colocando todos esses códigos, esses scripts SQL dentro de um GitHub e vou colocar na descrição do vídeo aqui, certo? Então eu tenho esse aqui, ó, que é o banco de dados, acho que é Query Simples. Eu acho que é esse que a gente está trabalhando, só confirmar aqui. Perfeito. Né? E ele já importa aqui os comandos SQL para a criação dos bancos que nós vamos trabalhar. E aqui eu quero falar duas coisas. Primeiro, é sobre esquemas, né? Esse foi um assunto que eu mostrei em sala. O esquema é um modo de você organizar o seu banco de dados, certo? Eu posso ter o mesmo banco de dados e eu separar as tabelas por esquemas. Então, normalmente os esquemas eles são usados para agrupar tabelas iguais, assim que não iguais, né, que tem o mesmo propósito. Por exemplo, ah, no meu sistema ela tem uma parte que é só sobre vendas. Então você pode colocar todas as tabelas referentes a vendas no esquema chamado vendas. Seu código fica mais organizado, né? Porém, você pode não criar nenhum esquema. Então, é bem normal que sistemas simples, né, não se criem esquemas. Então, isso aqui fica ao seu critério. Nesse caso aqui, eu criei um esquema chamado simples. E aqui temos um comando do SQL. Eu vou estar falando desse comando, apesar de que ele vai ficar para outro curso, né, para o mais inicial. Eu uso o comando create schema para criar um esquema e o nome. Porém, se esse esquema já existe, normalmente o SQL retorna um erro. Para evitar esse erro, nós podemos usar essa cláusula aqui, ó, if not exists. Que é como, em português, é como se eu dissesse: crie o esquema caso ele não exista. Se ele já existir, só ignore esse comando, né? E para isso eu estou criando uma tabela clientes, né? Como essa tabela clientes está inserida dentro do meu esquema simples, eu consigo visualizar dessa maneira, ó. Simples, que é o nome do esquema, ponto, o nome da tabela. E aqui eu tenho os campos: ID, nome, né, e-mail, cidade, telefone, idade, estado e peso. Aqui eu insiro alguns dados. Eu tenho outra tabela funcionários aqui também. Eu tenho os departamentos dos funcionários e por aí vai. E eu insiro aqui também alguns dados, né? E aí vamos para a nossa segunda dica, que é o quê? Dentro do Postgres, se eu clicar aqui em executar e não tiver nada selecionado, ele vai estar executando o arquivo como um todo. Ele vai executar o primeiro comando, depois o segundo, depois o terceiro, automaticamente. Então é importante que quando vocês estiverem fazendo um script SQL que tem vários comandos, vocês coloquem o ponto e vírgula no final. Ele vai executar o primeiro, ponto e vírgula, ele sabe que terminou. Executa o segundo, ó, ponto e vírgula, ele sabe que terminou. Caso eu queira executar comando por comando, basta eu selecionar a parte do comando que eu quero e clicar em executar, que é uma coisa que nós vamos fazer muito durante o curso, certo? Então essa é a nossa segunda dica. Não vou selecionar nada e vou clicar em executar.
porque ele, ó, retornou aqui e a query foi retornada com sucesso, né? Levou 76 milissegundos. Ah, como é que eu sei que ela deu certo? Você vindo aqui para o canto lateral, né, você vai conseguir ver o nosso esquema primeiro e depois as tabelas. Ah, como é que eu vejo isso? Basta clicar aqui em consultas. O padrão do Postgres é que se você não criar nenhum esquema, todos os esquemas, todas as suas tabelas vão para dentro do esquema público, né? Então, ó, vim aqui em consultas, cliquei aqui em esquemas e ele vai mostrar agora dois: o esquema público, que é o padrão, caso você não crie nenhum, e embaixo o esquema simples, que foi esse que nós criamos aqui, né? Ó, vou abrir aqui o esquema simples e vocês podem navegar até as tabelas. E aqui nas tabelas vocês vão ver as duas tabelas que eu acabei de criar, a tabela clientes e a tabela funcionários, certo? Então aqui, perfeito. Vamos começar agora com a parte da seleção em si. Para isso eu vou criar aqui a nova query tool, né, do zero, é para não confundir com aquele nosso código. E aí vamos para começar as nossas seleções. Então, como funcionam as seleções no SQL de modo geral, né? Você começa com o comando select e o from é o segundo. Eu vou explicar com calma aqui. Você pode fazer os seus comandos todos em uma linha, se você quiser, em duas linhas, em três linhas, isso fica ao seu critério. Eu já vou adiantando que os meus comandos eu vou colocando cada um em uma linha para ficar melhor de visualizar e de organizar, certo? Então, o primeiro passo é o select. O select você vai informar o que você está querendo selecionar, ou seja, quais colunas da sua tabela você quer selecionar. Ah, eu quero selecionar todas. No SQL nós temos o asterisco. Então, quando você vê select e asterisco, normalmente a gente lê selecione tudo, né? E o from seria de onde você está querendo selecionar, ou seja, de que tabela. Então, vamos selecionar tudo da nossa tabela funcionários. Como a nossa tabela funcionários ela está dentro de um esquema chamado simples, eu tenho que colocar simples.funcionários, certo? Até aqui, seleciona, como eu falei, e vou rodar. Ele rodou o meu comando e ele trouxe para mim aqui nos resultados embaixo, ó, todas as linhas da nossa tabela funcionário, 30 linhas, né? Contendo dado a dado, o ID, o nome, o e-mail, a idade, o estado, o departamento e a função, certo? Da pessoa. A gente tem o peso aqui depois também. O número de dependentes, o salário, na verdade, né? Outra dica, né? Quando você estiver digitando aqui o nome do da sua tabela, você pode usar o Ctrl barra de espaço, ele vai lhe ajudar, ó. Ele normalmente o PGAdmin ele tem um autocompletar. Então, se eu colocar aqui simples ponto, ele já aparece o cliente e o funcionário, que são as duas tabelas que nós temos. Estamos trabalhando com funcionários, né? Para isso, nós usamos o Ctrl barra de espaço. Isso é padrão de várias IDEs, não só para banco de dados, para desenvolvimento e por aí vai. Continuando com a questão da nossa seleção, aqui eu mostrei que eu posso selecionar todas as colunas, mas caso eu queira selecionar algumas colunas específicas, você simplesmente basta colocar o nome das colunas, né? Então eu quero selecionar só o nome, o e-mail e o estado, por exemplo. Você vai colocar as colunas que você quer selecionar separadas por vírgula. De novo, esse comando ele poderia estar em uma única linha, como estou mostrando aqui, sem problema. Eu separo em linhas para ficar mais organizado e melhor de visualizar. Então agora, se eu rodar o mesmo comando, vocês vão notar que ele só trouxe agora as colunas que eu pedi. Então o select ele vai dizer quais colunas vão aparecer no seu resultado. Como eu selecionei só o nome, o e-mail e o estado, ele trouxe só o nome, o e-mail e o estado. Se você coloca o asterisco, como nós vimos, ele vai trazer tudo, né? O asterisco seria o equivalente a tudo.
E aí vamos começar agora com os nossos operadores, certo? Eu separei aqui uma imagem para mostrar para vocês com os nossos operadores, certo? Que são esses. O igual a, que é o símbolo de igual, menor que, maior que, né, o padrão da programação. O maior, o menor ou igual, o maior ou igual, que é o símbolo de menor seguido pelo igual, e o símbolo de maior seguido pelo igual, respectivamente. Para o diferente, nós temos duas opções aqui, que é o menor que, maior que seguidos, né? Como está mostrando aqui, e o diferente da programação que nós já conhecemos, né? A grande maioria, que é o exclamação igual. Esses operadores like e I like, vamos ter uma aula só para eles, né? Depois dessa. Aqui nós temos os operadores lógicos, né? Que é o AND, OR e o IN. Seria, aliás, perdão, o AND e o OR e o NOT. São considerados operadores lógicos. Seriam o I, o OU e o não. Mas a gente fala dele já já. Temos o operador IN, seria estar tipo, dentro de alguma coisa, está em um intervalo, eu vou mostrar já já. O operador between e o operador SNU. Né? A gente vai voltando para eles aqui. E como é que eu uso esses operadores? É bem simples. Né? Voltando aqui para o meu pgadmin. Seguindo o nosso comando, nós vimos o select e o from. Nós selecionamos algumas colunas e algumas tabelas. Porém, o normal de se trabalhar com consultas é que nós precisamos filtrá-las. E aí entra o nosso próximo operador, que é o operador where. Em português seria onde. Né? Então, esses aqui normalmente são os três que você vê mais. Select from where. Né? Selecione algo de alguma tabela onde determinada condição. E é aqui que nós entramos com esses operadores. Né? Por exemplo, selecione da tabela funcionários, onde a idade é igual a 25. Então, aqui eu acabei de criar uma condição, idade igual a 25. Rodo o meu comando e ele vai mostrar que só tem uma pessoa e a idade é 25, né? Que é a Beatriz Gomes. Lembrando, apareceu todas as colunas porque aqui eu coloquei o asterisco, certo? Se eu quiser selecionar as colunas, eu poderia colocá-las aqui. Eu quero todo mundo onde a idade for diferente de 25. Então, eu coloco aqui o exclamação igual e ele vai trazer todas as colunas e vocês vão ver aqui, se olharem com calma, que a Beatriz não vai aparecer. É tanto que ela foi a única que não apareceu das nossas 30 linhas, ele só retornou 29. Né? A mesma coisa nós usarmos esse operador. Esse operador maior que, o menor que, maior que seguidos, eles são bem comuns no SQL, certo? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Se nós olharmos aqui, ele trouxe só 29 resultados, certo? Então, esses são os nossos primeiros operadores. Serve também, né, para trabalhar com maior que e menor que. Eu quero somente quem tem a idade maior do que 30 anos. A idade está em números, então por isso nós colocamos aqui um valor. Vou selecionar, né? Vou rodar. Ele só trouxe, né? Vou dar um pouco de zoom aqui. Ele só trouxe, ó, quem tem idade superior a 30 anos. Vocês vão ver que nem o próprio 30 aparece. Porque se eu quisesse idades que fossem iguais a 30 ou superiores, eu teria que usar o maior igual, certo? Podemos usar também esses operadores, né, para trabalhar com textos. Por exemplo, onde o nome da pessoa for igual, aqui no SQL de modo geral, mais precisamente no Postgres, nós usamos aspas simples, certo? Onde o nome é igual a Camila Ramos. Ele vai buscar somente a pessoa que tem a coluna nome com o valor igual a Camila Ramos, certo? Porém, não é bem legal, né? O pessoal não faz muito isso, de procurar textos, né, que nós chamamos de strings, através do igual. Para isso, nós temos os operadores like, né, e I like, que é o assunto de uma próxima aula.
Então, normalmente, quando trabalhamos com texto, nós vamos usar esses operadores like e I like, certo? Seguindo, né, vou voltar aqui para os nossos operadores. Vou mostrar ainda hoje o and, o or, o in, né, e o between. Na verdade, eu vou mostrar quase todos esses, né? Só não vamos focar muito no like e no I like, certo? Eh, Antes de falar do operador between, eu quero falar dos operadores and e or, ou e ou. Esses operadores lógicos, eles são usados quando nós queremos juntar condições. Por exemplo, eu quero selecionar somente quem tem o estado igual a São Paulo. Então, eu coloco selecione tudo da tabela funcionários onde o estado é igual a SP, né, que é o modo como a nossa tabela foi organizada. Vamos ver aqui, ó, que nós temos 14 linhas e essas linhas são todas com o estado igual a São Paulo. Então, eu fiz uma filtragem de todas as linhas, mas somente as que têm o estado igual a São Paulo. Porém, é muito comum que quando vamos trabalhar com consultas, nós precisamos fazer mais de uma condição. E aí que entra os operadores lógicos. Por exemplo, eu quero somente quem tem o estado igual a São Paulo e a idade maior do que 35, por exemplo. E a idade maior do que 35. E aí é que entram os operadores lógicos. Nesse caso aqui, eu estou usando o operador i. Então, ele só vai buscar linhas que atendam a primeira condição e juntamente a segunda condição. Quando as duas forem verdades, ele de fato vai, vai selecionar essa linha, né? Então, aqui nós vamos ver que só apareceu agora funcionários que são do estado de São Paulo e que têm a idade maior do que 35 anos, né? Se eu coloco aqui o operador ou, ele vai fazer o quê? Que é o OR. Ele vai buscar tanto linhas que tenham estado igual a São Paulo ou que a idade seja maior do que 35 anos, né? Mesmo que não sejam do estado de São Paulo. Se for verdade que o estado é São Paulo ou que a idade é 35, então ele vai selecionar. Nesse caso aqui, ó, temos aqui essa pessoa que é do RJ. Por que apareceu? Porque o estado não é São Paulo, porém a idade é maior do que 35. Então é sempre tomar cuidado quando vocês estiverem usando os operadores lógicos, né? Isso vai depender de cada situação, mas a ideia é essa, né? Mas se eu quiser trabalhar agora com um intervalo, eu quero idades que estejam entre 25 e 35. Podemos fazer isso usando os operadores lógicos, falando: selecione tudo da tabela funcionários, onde a idade seja maior ou igual a 25 e a idade seja menor ou igual a 35. Estou buscando aqui um range que nós chamamos um intervalo de 10 anos, né? Ele vai trazer, ó, somente pessoas que têm idade entre 25 e 35. Não apareceu ninguém com mais de 35, nem ninguém com menos de 25. Essa é uma forma de se fazer. E por que eu dei esse exemplo? Porque nós podemos fazer isso com o operador between, que between em português significa entre. Então, essa consulta aqui é a mesma coisa de eu fazer o quê? Eu vou até repetir ela aqui embaixo. Essa consulta é a mesma coisa de eu fazer o quê? Isso. Selecione onde a idade, sim, 35, 25 and 35. Então, como é que eu leio isso? Selecione todas as colunas da tabela funcionário onde a idade está entre 25 e 35. Então, esse é o operador between, né? É quando eu quero trabalhar com um range. Então, tanto faz eu fazer desse modo, como eu fazer desse, né? Porém, eu queria mostrar essas duas opções para vocês. As duas são válidas
fica ao seu critério usar, certo? Dentro dessa questão de operadores lógicos, eu também queria mostrar um outro operador, que é o operador IN. Então, digamos que eu quero selecionar as pessoas que são de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Né? Deixa eu ver se tem mais estados aqui, a gente descobre já já. Então, eu quero selecionar onde o estado é igual a São Paulo e o estado é igual a, vamos colocar aqui, Minas Gerais. Né? Vamos colocar esses dois por enquanto. Vou rodar, seleciona, né, para rodar. E aqui, na verdade é o ou, né? Eu quero que os estados sejam ou São Paulo ou Minas Gerais, perdão. Então, pessoa que esteja morando ou em São Paulo ou em Minas Gerais apareceu aqui, né? Ou no Rio Grande do Sul. Aí eu venho e coloco também. Or estado igual a Rio Grande do Sul, RS. Né? Uma dica que eu esqueci de falar. Os comandos SQL eles podem ser escritos tanto em maiúsculo como em minúsculo. Porém, eu coloco eles em maiúsculo para facilitar a visualização, né? Para eles destacarem mais. Mas fica ao seu critério. Vou rodar e ele vai trazer, ó, o zoom aqui. Quem tem o estado igual a São Paulo, ou MG, ou Rio Grande do Sul. Temos aqui o Diego. Porém, essa sintaxe aqui, ó, estado igual a São Paulo, ou estado igual a MG, ou estado igual a Rio Grande do Sul, é uma sintaxe muito comprida. Fazer a mesma coisa. Copiar isso aqui, jogar embaixo. E é aí que nós usamos o operador IN, que é o quê? Eu posso escrever esse mesmo comando desse modo, onde estado IN, e aqui eu vou ter uma lista, né? Então eu tenho São Paulo, vírgula, Minas Gerais, vírgula, Rio Grande do Sul. Esses dois comandos fazem a mesma coisa. E é isso que o operador IN faz. Ele diz: selecione todas as colunas da tabela funcionários onde o estado está dentro desse conjunto de dados aqui. O IN é como se fosse dentro, né? Está neste conjunto. Então, é uma maneira mais abreviada, vamos dizer assim. Ó, vai trazer o mesmo resultado, certo? Mesma coisa. Porém, de uma escrita um pouco mais intuitiva, vamos dizer assim, né? Tem que ambas são bem intuitivas, né? Estado igual a São Paulo, ou estado igual a Minas Gerais, ou estado igual a Rio Grande do Sul, ou podemos ler estado dentro destas possíveis opções. Então, esses são alguns dos operadores que eu queria mostrar, né? Vou voltar aqui para a nossa imagem. Então, esses operadores é importante que vocês treinem, certo? Esses operadores básicos aqui. Vimos o i, o ou, o in, o between, e aqui temos o snu, né? Esse snu, acho que nessa tabela eu não tenho nenhum exemplo, né? Mas quando você tem um dado faltoso, um dado que não está preenchido na tabela, você pode buscar por onde uma coluna é nula. Mas já já eu mostro ele. E temos o operador not, certo? Vou mostrar ele aqui também. O not ele é usado quando eu quero negar alguma coisa, né? Então aqui eu estou dizendo, selecione todas as colunas da tabela funcionários onde o estado está dentro dessas opções. Mas se eu quiser excluir só esses três estados, né, eu quero buscar em todos os estados, menos nesses três. Eu posso dizer que not in, ou seja, selecione tudo da tabela funcionários onde o estado não está neste intervalo. Not in. Eu estou negando. E aqui ele vai buscar todos os estados menos estes três. E aí só sobrou o RJ, né? Nós temos só esses quatro estados aqui na tabela. E esse operador not, ele também pode ser usado com between, né? Onde, por exemplo, a idade not between aqui 25 e 35.
Então, eu estou buscando todos os funcionários onde a idade não está entre 25 e 35. Ele vai buscar somente quem é menor do que 25 ou maior do que 35. Vocês vão ver que não aparece nenhuma idade aqui que está entre 25 e 35, certo? Então, esses aqui são os operadores básicos, né, da seleção. Todos eles trabalhando com uma única tabela, nesse caso aqui. Nessa tabela aqui, eu acho que eu não vou ter nenhum nulo, né? Mas como é que funcionaria se eu quisesse buscar por um campo nulo? Eu simplesmente escrever. Onde, por exemplo, o e-mail is null. Isso quer dizer o quê? Ele vai buscar por todos os funcionários onde no campo e-mail está vazio. Neste caso aqui, todos os e-mails estão preenchidos, né? Então, se eu rodar isso, ele não vai trazer ninguém, porque não tem ninguém com o e-mail em branco. E se eu quiser buscar por todos os dados que não estão nulo, eu também uso o operador not. Eu digo selecione todos os funcionários onde o e-mail não está nulo, né? No inglês ele é o contrário. Não está nulo. It's not null. E aí ele vai trazer todos os, né, todas as 30 linhas. Mas aqui a gente pode fazer uma mudança, né? Eu vou, por exemplo, aqui apagar o e-mail da Bruna, né? Acho que tem que salvar, né? Esse e-mail agora ele está nulo, ó, né? Consegue consegue editar aqui direto. Não é a melhor prática do mundo, eu vou dizer a vocês, mas você pode editar direto daqui. Você pode clicar e apagar. Nesse caso aqui, como é uma tabela só para a gente brincar, né, você consegue tanto adicionar linhas, né, copiar linhas, dá para fazer bastante coisa aqui, certo? E aí, depois de apagar os dados que você quer, por exemplo, eu vou apagar aqui o e-mail da Bruna e vou apagar o e-mail do André. Dá 2 cliques, apaga o valor, tá ok. Você vem nessa opção aqui, ó, salvar a mudança. E aí ele vai atualizar esses dados. Por que eu estou fazendo isso? Para testar o nosso Snoop. Então eu vou procurar, ó, todos os funcionários onde o e-mail é nulo. Selecionei, rodei, e agora ele vai trazer os 2 e-mails que eu apaguei, né? As 2 pessoas que eu apaguei o e-mail, que é o André e a Bruna. Quando você quer buscar por valores faltosos, que nós chamamos, né, valores que não estão preenchidos, eu consigo procurar usando essa expressão is null, ou para procurar os valores que não estão nulos, is not null, certo? E aí você consegue fazer essa busca. Na próxima aula, né, nós vamos para os operadores like e I like, para trabalhar contextos, e aí depois nós vamos ver aliases, group by, order by e por aí vai, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. De novo, para quem não é aluno da minha disciplina, eu vou estar atualizando a descrição desse vídeo para colocar um link do GitHub contando esses códigos SQL que nós vamos usar aqui, certo? Para quem está tendo essa disciplina comigo, esses códigos eles estão no grupo no Google Sala de Aula, então vocês conseguem simplesmente copiar esses scripts e rodar aqui para começar a brincar com essas consultas. Então, aconselho que vocês, enquanto vão vendo o vídeo, vocês vão pausando o vídeo e vão usando esses operadores para se sentirem confortáveis com eles, né? Então, essa é a ideia da nossa aula inicial. Ela ficou um pouquinho longa, eu acho que as outras aulas vão ser um pouco mais rápidas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.